No Japão, um único par de melões Yubari King vai a leilão por $30 mil. Cachos de uvas Ruby Roman atingem $12 mil. E a framboesa dourada, Rubus Ideios, grau AA, é a fruta pela qual os restaurantes com estrela Michelin pagam centenas de dólares por caixinha, porque ninguém a cultiva em casa. Um investimento inicial de $15 num rizoma dormente de um viveiro certificado permite produzir 2 colheitas anuais deste fruto, com a planta multiplicando-se autonomamente sem custos adicionais. A cultura de leilões asiática impulsiona de forma contínua o teto financeiro das frutas de luxo. Em 2008, o recorde absoluto para um par de melões Yubari King chegou aos $45 mil. As uvas Ruby Roman alcançam $12 mil por caixa, sob regulamentos estritos, exigindo um mínimo de 20 gramas por bago. As mangas Miyazaki, conhecidas como ovo do sol, operam no mesmo modelo. Custam até $4 mil o par. Estes preços consolidam as primárias colheitas como investimentos de puro estatuto. Fora deste circuito de leilões, a framboesa dourada grau AA encontra o seu mercado primário na alta gastronomia. Os restaurantes com estrela Michelin compram esta fruta diretamente a produtores locais hiper-especializados, pagando preços premium por caixas minúsculas que garantem a integridade física de cada baga. Os recortes de preço nestas categorias são ditados por um conjunto de variáveis físicas, a escassez forçada, a perecibilidade extrema das células e uma cultura de leilão que transforma a colheita num ativo financeiro. Consumir este produto não requer o orçamento de uma cozinha de topo. A eliminação da rede de transporte através do cultivo estritamente local remove a barreira da escassez logística. A framboesa dourada partilha a exata taxonomia da framboesa vermelha comum, Rubus Ideios. A diferença botânica resume-se a uma única alteração genética. Este diagrama mostra a via metabólica celular da planta. Uma mutação recessiva bloqueia a enzima responsável por completar a via das antocianinas, inativando por completo a produção do pigmento vermelho na fruta madura. Neste gráfico de eixos duplos, vemos que à medida que a acidez e pigmentação caem drasticamente, a concentração de açúcares e compostos fenólicos sofre um pico acentuado. A ausência das resinas ácidas habituais deixa a baga com um perfil intensamente doce e notas de mel puro. Em testes cegos, o BBC Gardener's World avaliou as variedades amarelas como apresentando um sabor superior ao das vermelhas clássicas. Mas a mesma química que concentra o açúcar cria uma fraqueza mecânica. As paredes celulares da baga são extremamente macias e entram em colapso sobre o próprio peso, impossibilitando o empilhamento. O cultivo doméstico contorna esta fragilidade utilizando genéticas específicas. A cultivar remontante Fall Gold sobrevive a geadas de 30 graus negativos, enquanto a variedade de outono Anne produz bagas mais firmes com notas tropicais distintas. Plantas de topo como a All Gold e a patenteada Double Gold estão disponíveis no mercado norte-americano sob a forma de rizomas dormentes ou vasos iniciais, por um custo entre $10 e $20 por unidade. A biologia, que garante o sabor exótico, dificulta a viabilidade comercial da baga na cadeia de frio global. A indústria agroalimentar não consegue transportar este fruto com facilidade, deixando o monopólio da sua frescura nas mãos de quem o cultiva no local de consumo. O estabelecimento do rizoma requer uma localização física precisa, exposição solar direta contínua e circulação de ar ininterrupta para evaporar a umidade foliar, bloqueando os vetores de doenças fúngicas. O isolamento geográfico é importante. Plantar junto a muros sombrios retarda o crescimento, enquanto posições orientadas a south maximizam o ganho de calor refletido, antecipando a maturação da colheita em semanas. A biologia do solo impõe uma rotação de culturas rigorosa. As framboesas partilham patógenos agressivos com outras espécies rubus, batatas, pimentos e tomates. A plantação requer solo limpo destas culturas durante os últimos 3 anos. A química radicular exige um pH estritamente entre 5,5 e 6,5. A aplicação de composto alcalino de cogumelos, frequentemente utilizado na jardinagem, eleva o pH além da tolerância da planta e paralisa sua capacidade de absorver nutrientes essenciais. Durante a primavera inicial, o foco metabólico vira-se para a extração de azoto.
Uma deficiência neste macronutriente manifesta-se através de ramos raquíticos e a paragem do desenvolvimento dos caixos florais. A plantação do rizoma exige precisão. A coroa dormente da planta assenta numa cova rasa, enterrada apenas a 2 a 5 centímetros abaixo da superfície, com as raízes abertas sem qualquer estrangulamento. Solos argilosos e pesados criam uma barreira impermeável em torno destas raízes. A retenção prolongada de umidade gera rapidamente a podridão radicular, matando o rizoma. O cultivo de espécies rubus exige a gestão de uma contradição biológica. As raízes consomem volumes massivos de água para expandir a fruta, mas apodrecem imediatamente se houver encharcamento no solo. A rega gota a gota injeta a água diretamente na zona radicular inferior. A rega superficial causa estresse hídrico ao forçar as raízes a crescerem perto da superfície exposta ao calor, enquanto os aspersores aéreos encharcam a folhagem e convidam fungos. Se o solo nativo não conseguir drenar a água, o canteiro elevado de 30 cm preenchido com substrato de escoamento rápido é o mecanismo físico necessário para anular os problemas geológicos locais. Sem intervenção estrutural, a biologia da planta torna-se num passivo. Os ramos atingem até 1,5 metros de altura e preenchem-se com água e açúcares, partindo ou tombando contra o solo sob a carga da própria colheita. Este esquema técnico mostra a espaldeira ideal de braço giratório ou de posta em T. Utiliza 2 cabos de tensão horizontais cravados exatamente a 60 e 120 cm do chão para sustentar os caules verticalmente. No espectro entomológico, os pulgões representam o vetor primário para o vírus do mosaico, uma patologia sem cura conhecida. Iniciar o cultivo com cepas certificadas livres de vírus elimina o risco endógeno. Na fase de frutificação, a drosófila de asa manchada constitui a ameaça principal. Esta mosca da fruta fura as paredes macias de bagas maduras para depositar larvas. A mutação genética atua aqui como uma camuflagem perigosa. Como a baga nunca adquire a cor vermelha de aderesta, agricultores não monitorizam corretamente a maturação visual, permitindo ataques prolongados sem detecção precoce. O hardware de cultivo atua como seguro biológico. Os cabos tensores e o rastreio rigoroso de pragas previnem o colapso de uma espécie botânica superior perante vulnerabilidades mecânicas comuns. O controle do rendimento nas framboesas douradas remontantes depende de uma arquitetura anatômica bianual. Cada rizoma gera simultaneamente 2 gerações distintas de ramos com funções separadas. A linha temporal ilustra o primocaine verde do primeiro ano crescendo vegetativamente até gerar a colheita de outono na ponta. Na primavera seguinte, o ramo endurece no floricaine do segundo ano, cujas ramificações laterais produzem a colheita de verão. A intervenção no final do inverno define o ciclo de colheita. No protocolo de poda singular, o agricultor corta toda a planta ao nível 0, não deixando nenhum tecido visível acima do solo. A lógica biológica deste corte raso é a conversão total de energia. Ao amputar o floricane produtivo do segundo ano, a planta direciona toda a nutrição radicular para novos primocanes, gerando uma colheita consolidada de outono. A destruição anual de 100% da copa tem um benefício profilático. A eliminação completa da matéria lenhosa velha oblitera os locais de hibernação de patógenos invasivos, como o cancro fúngico dos ramos. A gestão contínua exige a poda para 2 colheitas. Em vez do corte raso de inverno, o agricultor poda unicamente a ponta do primocane que frutificou, garantindo que o nó inferior saudável hiberna com segurança. Este ciclo duplo requer o uso de uma espaldeira dividida. O cultivador amarra ativamente os caules velhos à esquerda e os rebentos verdes à direita, isolando as gerações e suprimindo o contágio por esporos na densa folhagem. Ao executar estes protocolos de poda, o cultivador utiliza a fenologia da planta como um mecanismo de controle, programando matematicamente a cadência e o volume do rendimento sazonal. Este modelo mostra a capacidade de replicação do sistema radicular. A planta dispara raízes laterais, que emergem como clones vegetativos idênticos, longe da coroa-mãe. O aproveitamento destes clones ocorre na primavera inicial. Os rebentos são separados cirurgicamente da raiz matriz com uma pá afiada, criando uma planta autônoma. O transplante deste material não exige vastas parcelas agrícolas.
Os relatórios confirmam o enraizamento pleno em contentores, estendendo a expansão genética a terraços urbanos. O teste absoluto de maturação gourmet reflete-se na força de colheita. Uma framboesa dourada atinge o pico aromático apenas no dia em que escorrega intacta e sem resistência do centro floral. O calendário de apanha acompanha a biologia, exigindo recolha manual a cada 48 horas em dias secos. Atrasar a colheita das bagas moles resulta em infecções pela drosófila num período inferior a 2 dias. A indústria convencional arranca as bagas vermelhas numa fase dura e precoce para sobreviver aos solavancos mecânicos do transporte em massa. As cozinhas de luxo demandam peças macias e perfeitas, colhidas no exato segundo de maturação química profunda. A incapacidade das cadeias de retalho fornecerem estabilidade ao fruto neutraliza as megaplantações e devolve ao produtor doméstico a capacidade de colher qualidade extrema e replicável num supermercado. Este fluxograma projeta a multiplicação financeira. Um rizoma de $15 propaga-se metodicamente numa linha de 10 arbustos no 3º ano. O gráfico traduz isto num rendimento de até 20 litros, com valor equivalente a $600 anuais. Esta economia circular demonstra que a compreensão da fragilidade biológica da espécie permite ao microprodutor colher uma riqueza nutricional e financeira inacessível nas redes comerciais. O mercado japonês de frutas luxuosas valoriza a raridade e a perfeição, a $30 mil por melão. A framboesa dourada pertence a este mesmo patamar gourmet. Doce como mel, rica em antioxidantes e impossível de obter fresca a menos que a cultive localmente. A University of Minnesota e a Oregon State University documentaram cada passo do processo de cultivo. O BBC Gardener's World confirmou o sabor superior. Um rizoma de $15 de qualquer viveiro certificado é o custo de entrada. Subscreve Unearth the History. O próximo projeto cultiva fruta rara pela qual os chefes pagam fortunas, com uma planta e uma tarde de trabalho. A colheita de exceção resulta de precisão matemática e respeito biológico, provando que contornar as falhas do mercado agroalimentar acontece diretamente no solo do próprio quintal.